Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos iniciando mais um Connect Us Podcast. Eu sou o Anderson de Oliveira, juntamente comigo está minha esposa Liliane Miranda Lima. De Oliveira. Oi, gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao Connect Us Podcast. É um prazer imenso pra gente ter você aqui juntinho com a gente. Together com a gente. Together. Antes de começar qualquer outra coisa, de apresentar o nosso convidado de hoje, já quero começar esse vídeo pedindo um favor. Gente, aqui embaixo desse vídeo tem um coração, já dá um coração pra gente. Muitos corações pra nós. Pega essa flecha e envia pra aquela pessoa que vai precisar ouvir esse vídeo, que hoje vai ser sensacional, principalmente nessa época do ano. Vai ser um negócio de perder os cabelos, entendeu? Então apresente pra gente ver hoje o nosso convidado de hoje. Gatinha, antes de apresentar quem está aqui com a gente hoje, tu tem que fazer a propaganda. O merchan. Não, o merchan, a propaganda lá da nossa amiga, da nossa irmã. Olha, subimos de Olha nível, só, hein? gente, em Boston tem uma livraria que chama Gerazim Books. Eles enviam livros para todo os Estados Unidos. Então, se você tá precisando de Bíblia, de livro, principalmente de língua, comentários bíblicos, Língua enfim. portuguesa. Eles têm uma quantidade incrível de livros. Só entre em contato com a gente. Os dados deles todinhos vai estar aqui na descrição desse vídeo. Então, vá na descrição. Quando você terminar de ouvir todo esse vídeo aqui, você vai lá na descrição, clica lá e entra em contato com a Priscila do Gerazim Books, que eu tenho certeza que ela vai te atender e vai conseguir o livro, a Bíblia que você tá buscando. É isso aí. Fala que você entrou em contato com ela através do Anderson. Tá bem? É isso aí. Agora sim, apresento o nosso convidado de hoje. Gatinha, quem tá com a gente hoje, ele é o culpado de tudo isso aqui. Eita. Na realidade, era pra gente estar junto também, né? Eita, Essa parada aí, nós. entendeu? Ele foi o culpado, ele foi o precursor disso aí, entendeu? Conta pra gente, então. Tá com a gente, um privilégio estar com a gente hoje, meu amigo de longas datas, pastor Ricardo Ramos! Tem até palminha, viu? Thank you, parceiro. Esse é crente, glória a Deus, glórias a Deus. Aleluia, glórias. Carioca. O carioca. Carioca! Pastor Ricardo, ele é de... Teresópolis, Rio de Janeiro. Rio de Região Janeiro. serrana do Rio de Janeiro. Eita, casado, 2 filhos. Casado, 2 filhos. Valentina. Valentina, bombando. Quantos anos que ela tá? 5 anos? 4. 4 anos? Indo pra 5. Eita. Muita energia. Ela é bonita demais. Quase igual Nossa, na Nescau. muito Energia que fofa, dá meu gosto. Deus. Casado com a Samantha. Samanta. Faltou a Samanta aqui. Faltou a Faltou. Samantha. É. Pra quem não Nossa. sabe, gente, a esposa dele preparou uma mesa, a coisa mais linda do mundo. Meu Deus do céu, ela tem um dom. Quem sabe preparar a mesa pra mim tem dom, porque eu não sei preparar a mesa. Por mais que eu tente, eu sempre erro. Fala Mas comigo. aqui, ó, o Anderson falou que o assunto de hoje é arrancar cabelo, mas eu acho que não é arrancar cabelo, acho que é levantar cabelo. Eita, nós. É dar aquela arrepiada nos cabelos. O Vai dar- assunto é de arrepiar. Vai de arrepiar os cabelos, ainda mais no escuro ainda. Ainda mais nessa época, 30. Ainda mais no escuro. Você passou no escuro. Hoje em dia, nessa época, nesse final de mês de outubro, tu vai ficar com os cabelos tudo... Como lá em Minas a gente fala, rupiado. Nossa, não é nem arrepiada, Até é rupiou. rupiada. Até rupiou. Rupiou tudo. Olha Gente, o assunto de hoje, nada mais, nada menos do que só. Gente, Halloween. a gente está vivendo um mês de outubro, principalmente final de outubro, é o mês do Halloween. Também, para os teólogos, é o mês da reforma protestante, né? Eu fico com esse. Eu também fico com esse. Esse é melhor. Esse é melhor. Mas, enfim, a gente tá vivendo uma cultura onde, principalmente... O rap, girl. É que a diferença entre um e outro é que ninguém decora a casa com Martinho Lutero. Boa. Pô, vamos fazer isso. Os crentes poderiam fazer isso, né, Uma pastor? decoração de Martinho Lutero do lado de fora. Pô, em vez dos crentes fazer festa de Halloween, poderia Prega as teses na porta da casa. pregar as teses. Hoje em dia tá precisando pregar novas teses, tirar as teses da teologia da precisamos prosperidade. Estamos a reformar a igreja evangélica. Reformar. New reforma. Esse é outro podcast. Outro podcast. Voltando, é que eu comecei a imaginar a cara do Martinho Lutero nas portas, nos telhados das casas. Virou Halloween já. Imagina. Também As espantaria. Agora imagina que esse irmão atribulado querer fazer. Tá, mas continua, vai. Onde que eu estava mesmo? Você falou assim, gente, nós estamos no mês do Halloween, mas também o mês da reforma É isso, claro. protestante. Protestante. Estamos no mês do Halloween. E aonde que essa cultura do Halloween tem crescido muito no Brasil,
aqui na América, nós estamos em Nova York. O mundo inteiro. O mundo inteiro tem crescido muito, de onde surgiu. E aí, o cristão pode participar do Halloween? O que é? Somente uma festa fantasia? O que é o Halloween? Para que o Halloween? Será que é legal? A gente vai estar... Será que o cristão ele deve participar? Será que o cristão ele deve comemorar? É um feriado. Um feriado, uma celebração. Para alguns, é um feriado que só não perde para o Natal. Olha. Para alguns. Aqui na América, Aqui principalmente. na América, Né? só não perde para o Natal. O mais importante até mesmo para alguns do que o Thanksgiving, né? Ou não? Quase que ele abafa o Thanksgiving. É. Quase. Até mesmo o propósito assim, do Halloween, pela cultura, quer mais ou menos a mesma coisa, entre linhas. Uau. A gente tem... Porque se nós entendemos a questão... bem, se a gente for entender a questão de a gente inibir toda a questão da fé... porque o Thanksgiving, ele tem sido, durante os anos, cada dia mais, ele tem sido encoberto pelo consumo. Antigamente, você participava do Thanksgiving, as lojas abriam o quê? De manhãzinha. Hoje não. Hoje nós temos o Thanksgiving, as lojas já abrem no dia, na noite do Thanksgiving. Ou seja, cada dia que passa... A madrugada do Black passa, Friday, né? A madrugada do Black Friday, exatamente. Já as pessoas já não estão mais. Então o Thanksgiving vai se apagando para muitos, porque já não tem mais... O sentido do Thanksgiving, a união da família, sentar-se à mesa, ele vai se perdendo. Então, o Halloween, ele é uma festa que o consumo dele ele é feito antes do dia do Halloween. O consumo do Halloween ele é feito durante aquela preparação do mês, que se prepara, se enfeita as casas, compra ali os doces e as fantasias, né? Que é um business estrondoso e caro. Imagina pra decorar a casa doce, muito fantasias doce. Que não são baratas e tudo mais. Tem até competição. Isso não de significa, Halloween, pra quem tá ouvindo a gente, porque tem muita gente também que gosta muito do Thanksgiving. Isso não quer dizer que não. Thanksgiving tá sendo. Não, Thanksgiving ainda é uma data super comemorada aqui nos Estados Unidos. E o pessoal viaja muito. Mas a questão é que a imagem. Exatamente. A imagem do Halloween, ela grava mais, Sim. né? Ninguém enfeita a tua casa Outra. inteira. Se a gente reparar, você, nos dias de Halloween, no mês de outubro, eu hoje quase não vejo, mas teve um tempo que eu e a Samantha, a gente via mais filmes, assim, estava mais ligado em ver filme, acho que antes da Valentina, né? Uhum. E chega no mês de outubro, se você ligar o canal aberto normal, não tem um dia que é filme de Halloween. As produções... Tudo Halloween. É tudo Halloween. Então, tipo assim, é um negócio muito mais abrangente. É verdade, esses dias a gente abriu o Netflix, lembra? Só tinha música, só tinha filme de oferecendo terror. só filme de terror. Só. Você vai abrir os Era streams, vai ser só... Exato, é ruim. O mercado esse mês de outubro Ele está vira pra baseado isso. nisso. Ele virou pra esse lado e acabou. Você aguenta e... É isso aí. filme, TV, Gostando, Netflix, qualquer lugar que você vai Tudo bem, o Netflix você vai ali scrolling, você vai passar e vai ver outras Sim, mas coisas. os principais O já que tá no destaque, você abre a sua tela, você abre o Amazon, você vai abrir onde que for o vídeo, o stream que você usa, você vai ter de cara, vai ser o filme Halloween. de Halloween. Exato. Entendeu? Então é um negócio estrondoroso. É um negócio estranho. Se a Liliane quiser falar o que aconteceu com ela esses dias aí. Então... Não, eu conto. É que assim, eu tava... Você deu a brecha. Chutei a bola, entendeu? Não, é que aqui perto de casa tem uma casa que ela tá assim, fantasiada num nível que terrível. Tipo assim, eu já vi muitas casas fantasiadas com teia de aranha, com não sei o quê. Mas essa casa dá medo. Tipo, eles investiram Tem pro umas dessas lá terror. perto de casa. Pro terror, sabe? Umas coisas assim. É terrível. Daí eu tava, esses dias à noite, tava caminhando, dirigindo pra vir pra casa. Daí, quando eu passei pelaquela casa, eu fui parar praticamente o carro, ver que não tinha carro atrás. Eu basicamente parei na rua pra olhar a decoração da casa, porque me chamou tanta atenção de tão feio que era, que, assim, nossa, como alguém tem coragem de fazer isso? E comecei, sabe, a olhar aquilo ali, repreender, e comecei a andar com o carro bem devagarzinho, quase parado, do nada. Mas, tipo, muito do nada. O retrovisor do meu carro fecha, pá! Tipo assim, mas ele bate, que eu achei que eu tinha batido o carro. Eu tava com o carro praticamente parado.
Tipo, do nada o retrovisor fecha. Spooky. Doideira, né, velho? Do nada o retrovisor fecha. Eu olho assim, meu, sangue de Jesus tem poder. Quando ela Tem falou poder. comigo, eu até voltei lá pra ver se Ai, ela gente, Se mexe o retrovisor teu também? Não, Eu voltei pra lá, no mesmo dia a gente voltou, pra ver se eu não Voltamos tinha lá. batido nenhum retrovisor de algum carro. É porque o meu carro, se fosse o retrovisor, amassava o carro. Porque o carro é grande na frente, é grande né? na frente, a Lili é baixinha. Ela não teria como touch, Encostar só o o retrovisor. Só o retrovisor do carro. sabe? Não Ia é... pegar mais coisa. Ia pegar mais coisa. Ainda Eu mais- desci do carro, eu fui fui lá pra ver. conferir. Ela falou comigo, eu falei, eu vou E lá eu, pra não, conferir. eu também vi se não tinha arranhado alguma nada. carro, né? Arranhado, outro Simplesmente carro. o retrovisor Não tinha fechou. carro, não tinha nada. A gente vê assim, não é querer ser religioso, nem ser muito fiquei- espiritual. Espirituoso O Eu espirituoso, fiquei porém... chocada. Eu fiquei chocada. Eu falei com ela. ou assombroso. O assombroso, eu não sei. Eu só sei de uma coisa, meu filho. Mexeu. O sangue de Jesus tem poder. Não tocou em mim! Tocou no carro, mas Olha, não em mim. eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu sou muito crente, vamos dizer assim. Eu creio muito nas forças espirituais. Não, claro. Porque o mal existe, Como eu né? acredito no poder de Deus, eu acredito no poder do Espírito Santo de Deus. A palavra nos ensina isso, Claro. né? Que a nossa luta não é contra a carne, nossa luta é contra o quê? O As espírito. potestades, os principados que habitam nos ares. E eles estão lutando ao nosso redor. Eu assim, não deixo de acreditar em nada que você está falando, e eu acredito que foi para te assustar. Eu não tenho dúvida. Não duvido também disso. Eu não tenho dúvida, eu não tenho dúvida. Tem gente que duvida. Até Eu não conseguiu duvido. me assustar, só pra avisar. Só para avisar, conseguiu. Conseguiu. Conseguiu te Ah, assustar? imagina, do nada o retrovisor fecha. É. Se fosse você, saía do carro e andava correndo. Entregou. Tô zoando. Não, é- Homem forte, corajoso. Aqui, vou te levar pra orar no que eu Até o já fui orar, retrovisor minha mexer. filha. Não, vai ter gente que vai falar que é coincidência, coisa e tal, que pode ter sido. Que pode ter sido. Eu Vai ainda- ver que ele tava mal encaixado, tal, aconteceu, muita gente vai falar, tava mal encaixado lá, tal, e na hora ali, na coincidência aconteceu. Pode ser? Eu não Well. acredito tanto. Agora, a questão é, segundo ela... Não, sabe por quê? Porque quando bateu, fez muito barulho. Eu achei que tinha batido o carro quando bateu o retrovisor. Porque Foi forte. foi muito forte. Tanto que eu desci do carro e comecei a bater o retrovisor pra tentar imitar o barulho que foi. E eu não conseguia mais. Entendeu? Então, se fosse mal encaixado, não ia dar um barulho. Já tô ficando com medo. Oh, É, meu a filho, gente- mais ou menos esse nível. Pastor, nós sabemos que o mal existe, ele tenta nos O assustar. mal existe. E... Eu tenho experiências fortes Eu que tive com meu filho numa época que a gente estava recém-chegado aqui na América. E a gente estava numa fase que a gente estava muito enfiado na igreja. A gente enfiou assim de cabeça. E- Quando saiu? Hã? Quando saiu? Não, que cara, saiu. sério. Quando saiu de ser enfiado na igreja? Não saiu. Não até saiu mais. até hoje. Não, mas aí o Matheus, na época, ele acordou uma noite. Isso foi uma das experiências nessa época. Tava muito forte. E ele acordou de noite, ele começou a chorar e a gritar em pânico, porque ele falou, tem monstros aqui, tem bicho. E ele via, tipo assim, ele apontava assim, ó, tá correndo pra aqui, tá correndo pra lá, e ele falava, ele narrava assim o que ele tava vendo. Nossa. Então, assim, a gente ficou assim, joelhamos assim, começamos a orar e clamar ao Senhor. E ele calmou e, filho, você tá vendo alguma coisa e tal? Foi uma experiência, assim, horrível. Horrível. E eu, tipo assim, não tinha febre, não tinha nada que poderia Delirou alguma coisa. ter um delírio, alguma coisa. Não, ele realmente estava presenciando algo. E Eu acredito. em uma situação assim, eu passei por uma situação uma vez. Tava eu, 2 pastores amigos. A gente estava em um local, uma casa em Boston. Fomos orar. Uma pessoa pediu pra gente ir lá orar. Quando a gente começou a orar, o basement era um basement que fosse uma sala, tinha quarto no basement, tal, que nem na tua casa. Pastor, começou a dar barulho de taça quebrando. Imagina você na cristaleira, cheio de taça. Dá barulho de taça quebrando. Copo, teu irmão tava junto.
Mano, a gente tava orando assim, tava arrupiando até o cabelo, claro. A gente é ser humano, né? Você, É gente normal. chorando, não tinha nenhum copo quebrado, velho. Nenhum copo, não tinha nenhum copo, nenhum caco de vidro, nada. Era barulho, trim, trim, trim. Imagina assim, imagina aquela cristaleira. Você empurra um copo, todos aqueles copos saem caindo um em cima do outro e vai misturando tudo, não sobra nada. Cara, assim aconteceu. Não tinha nenhum copo quebrado, porque a gente sabe, o mal existe, o mal quer te assustar, mas maior que tem nós. E Exatamente. A intenção dele é dar medo, realmente, Dá medo, porque ele assim. sabe que nos paralisa. Sim. O medo nos paralisa. Né? E isso é o alvo, o objetivo dele é nos paralisar, é nos intimidar. Exatamente. Essa é a palavra mais correta, intimidação. Sim. E é o que tentou fazer com a Lili, é o que tentaram fazer com vocês nessa oração, que tentou fazer com a gente. É algo, assim, realmente de deixar a gente de cabelo em pé, realmente. Entendeu? Creio que é uma experiência que Não você... muito boa. Não muito boa, sabe? Não é, os caras... Mas também é um sinal que não pode tocar na gente. Sim, é um sinal, não é uma Acabou. experiência. A gente é lavado e remido pelo sangue, acabou. Não, e outra... Não, sim, é o que That's a gente it. está comentando a experiência, porque tem muita gente que são descrentes desse tipo de situação, né? Sim. Que creem que o mal não existe, que o mal não O mal opera, já é aqui. que o mal já é aqui, é o que nós estamos vivendo, não existe, né? E esse é o assunto que nós estamos falando, porque muita gente leva o Halloween, né? Tudo parece que a gente saiu fora do assunto. Não, o assunto é esse. Porque muita gente acha assim, mas o Halloween não tem nada a ver com isso. Não, o Halloween é isso. Sim. O Halloween é o mal figurado, os seus símbolos mostrando para todos, e muita gente leva na brincadeira. Então, a gente partiu já para o assunto, né? A gente já, Sim. tipo assim, se é ou se não é, nós já estamos já dizendo a nossa posição, o que a gente pensa, Claro. né? Querendo ou não, a gente vai bater um papo, porque o Halloween vai expor o nosso pensamento, o nosso ponto de vista e questão bíblica que a gente acredita. É porque tudo parece assim, fica toda aquela questão, tipo assim, é muito delicado. Porque muita gente esquece que Satanás é sutil, Exatamente. né? E as pessoas acham, não, porque vai ser uma coisa que vai acontecer, tipo que a gente está falando das experiências que a gente teve. E nem sempre é assim. Então as coisas o Halloween, por exemplo, muita gente fala assim, não, mas é só uma festinha, as crianças botam roupa, coisa e tal, vai pegar bala, não sei o quê, bonitinho. Mas você não entende, tipo assim, você está doutrinando uma criança a começar a crer no ocultismo. Você está começando a deliberar com sua criança que aquilo é ok. Você está inserindo a sua criança numa cultura, numa celebração que ela é macabra. Ela é macabra. Ela é tipo assim, ela está oculta a muitas coisas que está ali, que acontece no meio da sociedade, que muita gente não dá conta. Sim, verdade. Né? A origem, a gente pode aqui ficar falando da origem, né? Que a gente Como já... surgiu, tudo como mais. surgiu, que veio Vamos lá voltar do... um pouquinho para trás para falar sobre isso também. A gente pode falar a questão, como ela é conhecida, né? O nome, da onde que surgiu. A gente pode falar sobre essas coisas, mas o importante realmente é o que a gente já começou a falar aqui. A gente já começou a destrinchar, né? A gente sabe que, tipo assim, surgiu, né, lá pro lado da Inglaterra. Uhum. Por incrível que pareça, não começou nos Estados Unidos. Não começou nos Estados Unidos. Ela vem lá Ele ficou pelas famoso ilhas. quando chegou aqui, né? Na verdade, ele começou a difundir, né? Porque mudou a forma do que é o Halloween. Porque o Halloween não era conhecido como Halloween, né? Então, essa tradição, né, que vem disfarçada, né? Disfarçada, porque ela não tem nada a ver com o que ela é hoje. Ela não tem nada a ver com o que ela é hoje. Então, a gente percebe o quê? Que há uma intenção de encobrir uma ideia do que realmente ela é. Então a gente vê que ela surgiu, né? A gente até conversando, a gente, né, no off lá, a gente conversando, né, da questão que ela veio daqueles lados, né, ali da Inglaterra, Irlanda, ali naquelas ilhas, ali aquelas partes, né, dos os Célticas. Sim. Que vieram Daí daquela parte. eu não recordo o que aconteceu lá nesse país, que migraram muita gente pra cá. Sim.
E Daí trouxeram isso, porque que era era a celebração muito deles, forte é o pra tal eles, do né? Samhain. É isso aí. Era o que as festividades, né, dos celtas, Uhum. era esse chamado Samhain, que era uma festa, não é uma festa. Ela é uma Celebração da colheita, né? não é nem celebração da colheita. Ela é ali quando chega no final, né, chegando o inverno, que vai marcar o início do inverno, 1º de novembro. Que depois essa data, esse nome ele vai mudar, porque ele vai vir para para a festividade que coloca como o Dia dos Mortos. Sim, Né? Que tudo vai interligando. Sim. Tudo vai Sim. interligando. Então a gente vê que a chegada, a passagem do inverno para os celtas, era esse início do inverno que representava o quê? A aproximação entre o mundo e o outro mundo. E eles acreditavam que o quê? Que os mortos vinham no mundo dos vivos. Uma vez no ano. Uma vez no ano. que era Sim. essa época. Que era essa época, que hoje é o Halloween. E era, né, no início do inverno, os mortos regressavam para visitar as casas. E essas casas que tinham essas assombrações surgiam Mas não é para por isso que amaldiçoar os animais, as suas colheitas, né? E essa era o que os célticos começaram a criar. Mas por isso que eles começaram a fantasiar, não é? Pra espantar? Sim, para os espantar os espíritos. espíritos Uhum. que vinham supostamente para visitar. Nós sabemos que isso é impossível. Os mortos não podem Voltar à vida. voltar à vida. Nós sabemos que isso não pode acontecer. Mas nós sabemos, como a gente já citou aqui experiências, que os espíritos malignos, eles podem estar realizando e fazendo essas assombrações e trazendo prejuízo, enfim. O mal existe. O mal existe, né? Sim. Mas essa era a gente não pode colocar como celebração, né? Mas era uma como você pode dizer, era um ritual. Um ritual. Um Ok. ritual. Era um ritual. Um costume deles também. É mais do que um costume, porque se criou a ideia de que isso acontecia ali no inverno, né, na entrada do inverno, e por isso eles faziam, né, e traziam essas características, essas formas que os celtas utilizavam, né, para afastar esses espíritos, né, esses maus espíritos. E eles faziam esses rituais, né, alguns colocam como festival, né, um festival da colheita, enfim, mas era com essa intenção. Foi de aí que afastar começou o Halloween. Aí começou essa ideia de onde que ela vem. Ela começou a se transformar, né? E muita gente até se espanta. Por quê? Porque essas festas começaram a ser celebradas no meio da igreja. Isso, Isso começou a ser celebrada. A Igreja Católica, depois que ela começou a se difundir, a Igreja Católica abraçou ela, né? Embora ela fosse ela tenha origem pagã, o Halloween recebeu esse nome após, né, ser cristalizado pela Igreja Católica. Olha só. Exatamente. E foi qual época que foi isso? O senhor tem? Como é que é? O senhor tem qual época que aconteceu isso? Não tenho a época. Faz não tenho a muito época. tempo. Vou pesquisar agora. Não tem a época. Dá um Google aí, fazer igual o presidente. Dá um Google aí. Dá um Google aí. Dá um Google Ó, o aí. debate, hein? Vamos lá, nós estamos perdendo. Então, ele passou a defini-lo como véspera do dia dos todos os mortos. De todos os santos, perdão. Né? Alguns lugares, como no Brasil, parece que, né, no Brasil é no dia 2, né? O Dia das Almas. Dos finados. Somente no Brasil que é diferente sobre essa questão data. a data do dia de comemoração do Dia dos Mortos. É o dia 2, não é? Do Brasil acho que é 2 de novembro. Se eu não estou enganado. É, Aí temos no México, que é a festa também que celebra os mortos. É logo depois do Halloween também. Sim, o Halloween, logo depois do Halloween, mas é o único lugar que, se eu não me engano, o Brasil... Que a data é diferente. É diferente. É o Brasil, né? Brasil é Brasil. Nós estamos falando de Estados Unidos.
Não, mas Não, se bem olha, que essa, tudo... essa cultura de estar migrando bem pro Brasil, né? ela tá bem difundida já. Muito. Já tem muitos anos. Muito. Muitos. Desde que eu estava lá, já começaram as ideias das festas, Halloween. dessas festas de Mas agora o Halloween. pessoal tá investindo em decoração Sim. e tudo mais. O que eu me lembro, no meu tempo, na minha adolescência no Brasil, apesar que eu saí do Brasil muito novo, com 18 anos, mas eu me lembro, tinha festa de Halloween, lá em Caeté, hein? Tinha festa de Halloween. Se Halloween chegou em Caeté, minha filha, Chegou com no mundo. certeza chegou na sua cidade. Minha filha, tu não conhece Caeté, não. Caeté é grande. grande. Você vai morar O em Caeté tamanho ainda. dessa sala de podcast. Você vai morar em Caeté ainda, tu vai ver. A mesma porta que você entra, você sai. Quem bebeu daquela água não sai mais. Ó, você tá tendo Olha quem caetéfobia. fala, saiu com 18, nunca mais voltou. Aqui, ó, você tá tendo caetéfobia, minha filha. Caetéfobia. Eu amo minha cidade, respeita Caeté. Respeita. Respeita minha cidade, entendeu? É isso aí, respeito. Mas olha só. O que você tá falando? Tu fez eu perder. Você falou que Halloween chegou em Caeté. Não, essa cultura do Brasil não é de hoje. Agora, o que me assusta, pastor, não é o fato da cultura do mundo, a cultura globalizar, a cultura do mundo geral sobre Global. Global, thank you. E o Essa welcome. cultura global. O que me assusta não é isso. O que me assusta é a igreja adquirindo essa cultura para dentro da igreja da... Isso já é desde a época de então. Sim, Isso não é novo. Então, Aliás, não é novo, mas nesses dias que estamos vivendo, está mais vivo. Porque, por exemplo, na minha adolescência, no meu tempo de criança, isso não era normal, principalmente dentro da igreja. Quando digo igreja protestante. Hoje em dia, sim, quando a porque gente no olha... Brasil, sempre foi mal visto e não tinha chegado essa cultura lá assim. Por isso que você não percebeu. Mas igrejas daqui, uma das igrejas que cederam pra gente, você conheceu aquela igreja lá, que a gente montava lá as cadeiras lá, aquela coisa toda, eles faziam, igreja presbiteriana. Mas a igreja presbiteriana aqui na América... Geralmente nas igrejas Igreja falam histórica. aleluia, tipo assim, pra... Não, Tem gente que Halloween. faz. Não, tem gente que faz. Aí eu vou até falar pra você. Aí é outra coisa. A gente pode até entrar nisso depois na questão das igrejas que fazem o Festa. Hallelujah Night. não, isso é bom, aí é outra coisa. Não é disso que vocês estão falando, Vai, não? vai ter Não. controvérsia porque a gente vai falar que é bom e vai ter gente que vai falar que não é. Certo? Mas eu sou da teoria que é bom. Eu Ok. também, é O outra Hallelujah Night. Tá, então essas igrejas que estão falando é que realmente comemoram Celebrava o realmente o Halloween. coisa. Halloween. Halloween. Oh, God, eu não sabia disso, não. E com a tradição bem mais perto do que você pode imaginar. Porque os Celtics eles faziam o que chama bonfire, né? Que fazia ali a fogueira, todo aquele misticismo sabia. ali. Sim. Lá eles fazem até o Hell of Terror, né? O corredor de terror na igreja onde a gente estava lá. Gente. Sim, com monstros espalhados. Tá, como que uma igreja que prega a vida faz festa de terror? De morte? Porque ela foi inserida no meio da igreja. Não, ô pastor, Ela mas, foi inserida. mas aquela igreja, ali naquele local ali, a gente sabe que é... Mas eu descobri que não era só aquela. Não. Pelo incrível que pareça, as igrejas do norte, da New England, toda essa área aqui para cima, na época, quando trouxe essa cultura dos Celtics para cá, elas não aceitaram isso. Quando chegou essa cultura do Halloween, que veio modificando, que a igreja católica aceitou, modificou e foi inserindo no meio da igreja, e as igrejas protestantes daqui não aceitaram muito bem no norte, mas no sul aceitaram bem. Elas aceitaram bem essa cultura e começaram a celebrar e ter celebrações de Halloween, né? Porque traz uma ideia de que você é para espantar os maus espíritos. Eu não sei, tipo assim, para mim é confuso. Eu não estudei tão a fundo, não fui tão a fundo, para ser sincero, nessa questão das igrejas, como elas fazem, porque não tem muitas informações. Não tem informação. Não tem muita informação. O que a entendeu? gente vê até mesmo acompanhando... E é uma questão, desculpa te cortar, mas é uma questão que é tipo assim, ela é polêmica. Porém, não é tão polemizada ao ponto de ter material para poder debater ou difundir e estar trazendo. Por quê? Porque dificilmente alguém vai começar a combater assim tão claramente aqui na América, ao meu ponto de vista. Ô pastor, quando se passa da igreja americana, claro, mas isso tem chegado também até no Brasil, a gente falando na comunidade brasileira,
Muito grande. Claro, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê diversas igrejas e isso entrando para a própria igreja já está comemorando o Halloween como somente algo, um feriado que aconteceu no passado de celebração de cultura, celebração de colheita. Eu ouvi cristão dizer sobre isso aí, onde que eu até tive um confronto sobre a questão que não é somente, principalmente aqui na América, claro, quando você vai perguntar, a maioria das pessoas, 90% das pessoas, vai perguntar o que é o Halloween. Ah, Halloween é uma comemoração que vem Muita gente também nem no sabe, final né? do verão, vai dizer toda essa questão histórica. Porém, nós que conhecemos a Cristo, conhecemos a palavra de Deus, nós não celebramos a morte, nós celebramos a vida. A única morte que nós celebramos foi a morte e a ressurreição de Cristo. Não existe outra A única morte que a gente celebra única é essa, morte com determinação do próprio Cristo. com determinação, que celebrar a morte e a ressurreição dele. O que eu já escutei e dá até arrepio, porque vai ter gente que vai virar e vai falar assim, bem, o Halloween é uma festa pagã, assim como o Natal também é uma festa pagã. Aí que é duas, como é que fala? Duas medidas É. e duas moedas. Eu não me lembro como é que se ditava. 2 pesos, 2 Peso, medidas. 2 medidas, é isso aí. Então o que acontece? O negócio é as pessoas começam a misturar o seguinte, a questão, porque realmente a gente tem que tomar cuidado com a questão cultural. Porque nem tudo da cultura a gente pode trazer para a igreja. Fato. Nem tudo. Fato. Eu uso a palavra seguinte, que a igreja vive Aliás, um mundo cultural, mas quando a cultura Eu tem a acho que divergência com a palavra a de Deus... obrigação da igreja é inserir a cultura do céu na terra. Não o contrário. Não, Nós temos a obrigação de inserir a cultura do céu na terra. Então- Nós somos embaixadores de Cristo nesse lugar. então, a partir do momento que a igreja está na terra, o dever da igreja é ser esse representante. Sim. A partir do momento que é uma igreja, é um estabelecimento, um local, a igreja, ou melhor, somos a igreja, o corpo, a igreja de Cristo, o local, tem que fazer essa diferença. A questão que eu digo nesse sentido é, por exemplo, nós vivemos de um mundo cultural. Nós vivemos uma cidade cultural, Nova York. Qual que é a cultura de Nova York? Eu que falar porque é a cultura do imigrante. Aqui é o tiquinho de um, tiquinho de outro, e mistura tudo aqui é Nova York. E nessa cultura do imigrante, a igreja está estabelecida. A igreja de Cristo aqui, vamos colocar a igreja de Cristo está estabelecida. Aonde que a cultura vai bater de frente com os princípios bíblicos, aquilo que o senhor defende através da Bíblia, desculpa, o senhor é anticultura. Conseguiu me entender? Eu tô tentando. Repita, Guilherme. Por exemplo, tu Repita, tem, por favor. o senhor tem a sua teologia, seu fundamento bíblico na sua igreja. O senhor tem o seu fundamento bíblico, a tua teologia. E você vive um mundo cultural. Nesse mundo cultural que você vive, na cidade cultural que o senhor vive, tu tá beleza, tá pregando o evangelho, tem o seu fundamento, tá aqui, mas e você concorda com a cultura? A partir do momento que a cultura vai atingir os seus princípios, você é anticultura. Sim, Conseguiu me entender? consegui. Agora Então, eu consegui. nesse sentido, eu tô dizendo. E isso aí, a É igreja. porque a gente vai falar, você é anticultura, vai achar que você é um cara tipo, é um alienado, que Não. tipo, você não participa, não aceita as culturas, assim. Não, por ao contrário. É. Você aceita a cultura, mas a partir do momento que a cultura vai ferir os seus princípios, o princípio que você acredita. Eu só quero fazendo uma correção. Não é a nossa cultura. Não é a nossa base. É a base bíblica. Mas, sim, quero ou não, é a base Né? bíblica, mas que você defende, que Sim. você acredita. A ideia que eu defendo é a palavra de Deus. A palavra de Deus, acabou. Aí, Né? então a igreja, nesse ponto, a igreja é a favor da cultura, mas também na mesma mão, quando a cultura vai contra o princípio da igreja. E essa a igreja cultura de que você cultura. tá, e essa igreja que você está falando que defende a cultura, depende da cultura. Depende do que nós estamos falando. É o que você está falando. Tipo assim, quando ela ofende, a gente tem que paralisar. Sim, Essa é a nossa missão. Nós somos o quê? Luz do mundo Porque quando e o fala sal da terra. E quando fala em cultura, você. Expande tipo assim, muita coisa. A gente não pode generalizar. Não. É de fato. Expande Porque, muita por coisa. exemplo, você pregando em Nova York é diferente. Querendo ou não, é diferente quando você vai pregar numa igreja em outro país. Entendeu? Sim. A cultura é diferente. Não, mas é Então você vai ter que entender a cultura pra você pregar para as pessoas. Mas não é nesse sentido que você está dizendo. É nessa questão de cultural. Por exemplo, nós estamos falando da questão da cultura de comemorar o Halloween. comemorar o Halloween. Sim. É uma cultura
que já é inserida desse país, que agora nós estamos comentando aqui que é uma questão global, Global. né, que está espalhado no mundo inteiro. Essa cultura nós não podemos trazer para a igreja, aliás. Foi onde que eu O entrei. Halloween já começou a fazer parte da cultura americana, né? Fez parte. Já é. Tá Ela no já calendário. Sim, não, ela já é de Há décadas. centenas de anos, né? Sim, fato. Então, é uma coisa que, tipo assim, só que a igreja não pode absorver isso de uma maneira normal, como... Por isso que eu entrei na questão do Natal e fiz essa mistura proposital. Porque como as pessoas falam que o Natal tem uma origem pagã, tudo bem. Eu aceito quando a pessoa fala, vem de uma origem pagã, beleza. Só o que se comemora no Natal? Nascimento? Nascimento de quem? Cristo. De Cristo. Eu não estou celebrando qualquer coisa. Não. Não. Mas é uma festa pagã. Cara, você não está entendendo. Nós estamos celebrando o nascimento do de Senhor Cristo. Jesus Cristo. Morreu na mas cruz não- por mim e por você. Aleluia. Preach, preach. Nós não estamos... mas não nasceu. Mas ele não tinha como nascer em dezembro. Cara, não importa o dia que ele É nasceu. bem provável arqueologicamente que não foi em dezembro, realmente. Sim, concordo. Só que, no matter what, Nasceu. fato que ele Nasceu. nasceu. E nós celebramos. Aí agora, É onde igual a que Santa entra o Ceia. quê? Exato. Santa Ceia. Sim. Mas o mandamento do Senhor, celebrai, Celebrar. né? Fazer memória de mim. De mim. Entendeu? Todas as vezes. Entendeu? Comer do Que eu pão. comer do pão, Beber desse cálice. Café aqui, né? lembrar de mim. Entendeu? Agora, o que acontece? O que eu quero entrar é o seguinte. A gente celebra o Natal, que dizem que vem numa festa pagã. Vocês comemoram uma festa pagã, que é o Natal. Só que a gente transformou a maldição em bênção. Sim. Nós celebramos o nascimento do Senhor Jesus e nosso foco está todo nele. Aí a pessoa vira e fala assim, mas e o Papai Noel? Não entra nem no papel de presente. Nem pertence. Mas vocês dão Tá entendendo? presente. Sim, Ok. é uma celebração, assim como Jesus recebeu os presentes dos ali chamados em algumas versões magos, Magos. né? Que ele recebeu ali dos príncipes, ou que seja como quiser colocar, que foram até lá dar os presentes a ele, presentes até muito importantes para a época para os seus pais, mais do que para o próprio menino, Terrível. né? Eu não entendi o seu terrível. Foi terrível no sentido de bom, sabe? Que eu De coloco- bom, grandioso, precioso. Precioso. Foi terrível, assim. Não ruim. Nossa, isso é terrível de bom. É o terrível do Anderson. É o terrível do É o bom. Mas aí é o seguinte, então essa celebração nossa que une a família, que une os amigos, que há uma espiritualidade que traz para o ambiente alegria. Alegria. Né? O Natal aproxima as pessoas se aproximam. Agora, e o Halloween? Então, por isso que eu falei naquela hora, que eu falei assim, o Hallelujah Night eu sou ok. Porque nós estamos trazendo o quê? Transformando a maldição em bênção. Bênção. Que é isso é o que Deus faz. E eu acho que também, principalmente, é um privilégio de você poder estar juntando, principalmente quando é criança, está indo para a igreja, está aprendendo, eles ouvem pelo menos ali o sentido que é o Halloween, dá aquela explicação, que a gente não tem que dar ênfase pro mal. Não. Eu tenho que dar ênfase pro que Cristo está fazendo, por Sim. quem é Cristo, sabe? Se a partir do momento que eu faço esse Hallelujah, que até muitas igrejas vai estar fazendo, poxa, eu parabenizo, Hallelujah. Hallelujah Night. É uma maravilha, porque você não está dando ênfase pro mal. O mal é o seguinte, porque o Halloween que vai celebrar morte, vai celebrar, sabe, espírito, você vai... Tem muitas coisas inseridas nessa cultura que as Sim. pessoas não se dão conta, sabe? É a cabeça da abóbora ali, a abóbora cortada, aquela coisa que tem a intenção... Ela vem de uma história que é de um cara que morreu, que se conta que é um mito, que se diz que é um cara que morreu, que enganou o diabo, que não foi parar no céu, Deus não queria ele no céu, mandou pro inferno, o inferno não queria, o cara ficou Nossa. vagando, e por isso aí botou a lanterna na abóbora e que caminha com essa lanterna e coisa e tal, uma história louca, Gadareno, que hein? se transformou e que fica na porta dos crentes, transformada na abóbora lá com a luz. Eu ouvi que era daquele povo lá.
Daquele país que eu já esqueci o nome Céltica. de novo. É. Que eles não usavam abóbora, eles usavam outra coisa. Mas eles faziam o Eles mesmo usavam com a abóbora. cabeça de animais, usavam Daí lá aqui que essas eles começaram a luzes. usar A as abóbora. A abóboras. abóbora Quando chegaram, começou aqui, realmente foi. quando chegaram nos Estados Unidos. Realmente, eu não lembro agora, usavam outra... Eles usavam outra coisa, Outra esse coisa. povo aí. Daí vieram pra cá e começaram a usar as outra coisa. abóboras. Eu pesquisando, nessa época de Halloween, principalmente em algumas cidades aqui nos Estados Unidos, somem também muitas crianças, né, pastor? Esse é o negócio. Eu não cheguei a pesquisar sobre isso. Sim, não. Há relatos que... até outro dia eu estava numa igreja e o pastor falou que um amigo dele, policial, relatou para ele, dizendo que nesta época do ano é onde que some mais pessoas. E nós sabemos para que somem essas pessoas. Tem uns 2 anos atrás, desculpa, pode falar. Outra coisa que também some nessa época, espantem ou não, é gato preto. Sério? Some-se nessa época gato preto. Já tem muito tempo que eu vi essa coisa, não tenho assim, só lembrou, veio aqui agora na minha cabeça, some-se muito gato preto. Tem Sério, é algo assim... tenebroso. Tenebroso. Tem uns 2 anos atrás, não, uns 3 anos, antes da pandemia, teve uma criança que sumiu em Nova York. Você pode pesquisar que você vai encontrar aí. Essa criança foi achada depois de semanas com o seu corpo todo partido, todo cortado, na beira de uma praia, se eu não me engano, do Brooklyn. Pesquisa que você vai encontrar, eu posso até colocar essa reportagem debaixo do link para você dar uma olhada. O engraçado é que foi justamente quando a criança sumiu, foi na época de Halloween. E só para falar, tá, eu achei aqui, era nabo que os célticos usavam. Nabo. Eu não lembro. Eu Era só o nabo lembro que os eles começaram a usar abóbora aqui. Os celtas usavam no nabo e quando vieram para cá e começaram o uso de abóbora. Uso de abóbora. Mas essa questão de sumiço de pessoas e tudo isso tem inserido nesses dias, né? Há relatos de, por exemplo, os satanistas, o dia 31, para eles é aniversário de Satanás, é o que eles comemoram. É muito mais profundo, assim, é bem mais obscuro, mais deep, é pesado, entendeu? Os dias que são feitas muitas bruxarias, eles acreditam literalmente que no dia 31 se abre um portal do mundo dos mortos, como era para os celtas que naquela época ali do inverno, que entrando aquele momento ali, é o portal que abre, que está aberto esse portal. A gente sabe que esse portal está aberto all the time, o tempo inteiro, está ali constante. Só que eles creem que as forças espirituais deles, né, aumenta nesta época. Então, tipo assim, e aonde que eles fazem os cultos satanísticos com mais intenção, fazem esse sacrifício de animais, de criança. É algo. É um outro é um outro né? mundo. É um outro mundo. É um outro mundo, assim, E aí o seguinte, a palavra do Senhor, em 1 Tessalonicenses 5:22, fala bem assim, curto e grosso. Afaste-se de toda forma de mal. Aparte-se de toda aparência, em outras versões, toda aparência do mal. Aparte-se da aparência do mal. Então, quando a gente traz, quando você fecha a sua criança de caveira, de diabo, de monstro, você está mostrando para aquela criança, tipo assim, trazendo essa aparência do mal para ela. Sabe? Então, tipo assim, eu digo para os pais, sem assim nenhum medo de sabe? Hoje em dia o dia é ser cancelado, né? Cara, não deixe seu filho participar. Se você vai escutar isso ainda antes do dia 31, que acho que é dia de aula, vai ter aula, não vai ter aula, não envia seu filho, não deixa participar. Vou traumatizar o menino com todos os amiguinhos. Ensina para ele. Quem tá Perde ouvindo, um tempo. Quem tá ouvindo esse podcast aqui vai ouvir um podcast que a gente gravou sobre família, que fala justamente isso, sabe? Ensina o seu filho. Ensina. Não, Perde um tempo. Ele vai ficar, não vai. Se você souber ensinar teu filho, ele não vai. Ele vai entender. Ele vai entender, exatamente. Ele vai entender. Sabe, a Valentina, ela vê um desenho de Halloween, a gente falou pra ela ela tem 4 anos, fala, filha,
não é de Papai do Céu. Papai do Céu não se agrada, ele não gosta, aquilo ali é feio. Papai do Céu, tipo assim, claro que eu tô explicando pra ela de uma forma mais... Pra ela entender. Uma Pra forma, ela entender é uma coisa... criança, Sim, né? não De tô dando 4 detalhe anos. pra ela que tem demônio por Não, detrás, até não coisa precisa e tal. disso. Mas eu tô começando a ensinar pra ela que aquilo ali não é ok. E quando ela olha, ela muda. Ela fala, papai não, esse não. Entendeu? Porque eu tô ensinando pra ela, eu quero ensinar pra ela que essa cultura não é legal. Exatamente. E quando eu deixo ela de boa, não tem nada a ver, é só criança. Cara, depois você vai ser pior. Não, mas depois só se ensinar. Ensina agora. A palavra de Deus nos fala, ensina teu filho o caminho que ele deve andar. Então ensina, começa a ensinar, começa a mostrar para ele o que é, o que não é. Eu fiz um grande erro com o Mateus. E isso foi para mim a minha maior experiência de que se você quer alguma coisa que seu filho não faça, ensina. Fato. Não só fala que não. Fato. Ensina. Foi na época que surgiu o Pokémon. Pokémon estourou no mundo. E aí começou a surgir notícias que no Japão, quando foi criado, as crianças começaram a ficar em estado de hipnose, começaram a ter ataques e desmaiar, e começou a afetar as crianças, e começou a chegar essas notícias. E aquilo assustou, tal, e a gente ficou meio assim, caramba, que negócio esquisito. E aquilo popularizou, virou ali, começou no meio das crianças a crescer, e meu filho surgiu com aquilo, numa certa época. E na escola, na época ele estudava numa escola evangélica, a escola também proibia, né? E a gente comentava aquilo entre os pais e tal, e eu nunca estudei a fundo, e ele virou para mim tal, querendo aquilo ali, que ele queria, tinha sido transformado em games, para videogames e tudo, e ele virou para mim querendo comprar, eu falei não. Ele falou não, por quê? Por que não? Mas por que não? A única explicação que eu dei pra ele, que eu lembro, foi assim, não, porque é Pokémon. É demônio de bolso. Acabou. É só isso e acabou. Não vai ter e acabou. Entendeu? Então, tipo assim, não foi uma explicação boa. Não. Não foi suficiente. Foi só uma proibição. Proibir e acabou. Acabou. Entendeu? E Deus não faz isso com nós. Deus não nos simplesmente... Ele fala pra gente, muita gente acha que Deus é um ditador que fala assim, não, você não pode, simplesmente por não poder. Quando Deus proíbe para o homem não toca na árvore, por quê? Porque certamente morrerás. Ele fala pra gente, se você tocar na árvore, você vai morrer. Entende? Então, tipo assim, tem um porquê que você não pode tocar. Eu tô te inibindo de você. Você vai tornar a conhecer o que é bem e o mal, e você vai morrer. Então, assim, nós temos que trazer a explicação do porquê. Então, nós estamos tentando trazer aqui, bem raso, mas explicando para você dizer, entenda que essa é uma cultura maligna. Ela não é uma cultura simplesmente que é uma festinha legal. Que legal, a criança bota festinha, bota roupinha ali, tal, vai catar. O próprio trick or treat. Doces ou travessuras. Ou travessura. Que essa travessura, ela é uma tradução mais doce. Mais dizer, leve. mais leve. Porque trickle ou treat. Esse truque é o truque da magia. Ele vem de mágica, porque esse era o ensinamento que foi inserido. De mágica. Porque o que acontecia? Já nos célticos, no povo celta, quando eles faziam as celebrações, eles vestiam aquelas roupas e faziam aqueles rituais todos, eles começavam a ler a sorte um do outro. Então já tem essa cultura inserida da magia, da mágica, da feitiçaria. Caraca. Entende? Então não é uma coisa, tipo assim, não é uma coisa assim que é tão light como as pessoas pensam que é. Ela é inserida light porque ela vai introduzir a criança. Não é criança, gente, é as pessoas em geral. Nós estamos falando em criança porque a criança é a base. Sim. Sim. Criança é a base. E depois que a criança aprendeu, ela vai seguir, vai crescer. E se você vai deixando, entendeu? Claro.
Não, com certeza. Não é só criança. Hoje em dia a gente sabe que é criança, que é adulto, mas é porque começa com a criança, né? Começa com a criança. Uma criança que é educada nisso, dificilmente vai ser um adulto que vai ser contra. E ninguém tá pedindo pra ninguém ser contra, gente, pelo amor de Deus. A gente tá mostrando o nosso ponto Uma de vista. questão, você não vai sair pela rua agora. Ah, não, tira porque não sei o quê. Não. Não é. De forma Bem, nenhuma. claro, se você tiver a oportunidade de pregar o evangelho, dizer para ela que Jesus, Cristo, ele nos deu vida e vida com abundância, o caminho é esse. Não, vou voltar, que a gente falou minutos atrás. Nós vivemos em um mundo cultural. O mundo aboliu essa cultura. Aonde que você vive tem essa cultura. Porém, como eu sou cristão, a minha base de fé é a Bíblia, e eu creio que Cristo deu a vida, ele morreu, ele ressuscitou. A única morte que para mim celebrar é a morte e a ressurreição de Cristo. Então não é a morte. Então não é a morte. É a morte. Porque na verdade ele morreu para nos dar vida. Para nos dar vida. Somos Exatamente. vivos, acabou. E A morte, a única relação da morte é ele morrer em nosso lugar. porque tinha que morrer. Alguém tinha que pagar o preço. Tinha que morrer, alguém puro, alguém No santo. nosso vocabulário popular seria alguém tem que pagar o pato. Alguém tem que pagar. E ele morreu, ele se entregou por nós, se entregou por você que está aí nos ouvindo. Exatamente. E como vivemos em um mundo cultural, sim, existe sim a cultura do Halloween. Ninguém está dizendo que O não. seu filho vai viver em um mundo cultural Vai. onde que as escolas dele vai viver Tá essa inserido. cultura do Halloween. Vivemos em um mundo cultural. Porém, quando a cultura tenta denegrir a cultura, vem contra Pra os inserir. meus princípios, querendo inserir aquilo que eu acredito, que eu defendo, eu sou anti a cultura. Eu não sou a favor da cultura, porque a minha base de fé está na Bíblia. Eu repito. Nossa obrigação é trazer a cultura do céu para a terra. Se a cultura do céu é vida que eu tenho que trazer. A representação que eu tenho que trazer para o céu, do céu, é vida, eu tenho que trazer isso para a terra. O mundo jaz o quê? No maligno. No maligno. Sim. Então, se o mundo jaz no maligno, o que eu tenho que trazer para o mundo? Eu tenho que trazer a libertação do mundo, que é o que Jesus veio veio nos libertar da escravidão, do pecado e da morte. E eu quero agora inserir morte na minha vida. Eu quero inserir morte. Não, eu quero trazer vida. Vida. Vida e abundância de vida. Eu quero trazer as pessoas para a vida. Libertar da escravidão do pecado. Livrar da escravidão que Satanás tem inserido na vida das pessoas que são escravas da morte. Então, não é uma cultura que simplesmente é uma festinha bacana de fantasia. Não, ela é uma festa macabra, que ela é inserida no coração como que isso é ocultismo. Aí a gente vai ver as vazões que vão dando pro cinema, que é o Drácula, é o vampirinho bonitão, bacana, é o lobisomem, que agora ele é o lobo bacana, bonitão. Né? Tem aí recentemente, aí, né? Recente que eu digo para nossos tempos, né? O filme aí que tem o vampiro, tem os lobos ali e tal, que são... Aí, tá. Que é ensinado. Tá falando do Crepúsculo. Crepúsculo. Né? E ensinando que aquilo ali, tipo assim, né? Algo É ok. legal, nossa, cool. Tem aquele romancezinho Romance ali, e tal, daí a de humana vampiro. virou vampiro. tal, aí tem os lobos, aquele combate tal de romance, aquela história toda. Eu odeio de filme assim, então eu tô perdido que nem cego. Tu no nunca tiroteio. viu? Eu Não. já assisti. Eu confesso que eu já assisti. Sai dela! Sai! Sai de você! Então, essas culturas vão sendo inseridas como ok. Exatamente. É tudo na mesma linha. Tudo a mesma linha. Mas eles entram de uma Entendeu? forma mais romântica. Uma forma Sim. que pega a juventude. Vai pegar. Que é o filme bem juvenil, né? Bem juvenil. Exatamente. Entende? Tem para todas as áreas. Tem. Claro. Tem para todas as Claro. áreas. Então você vai entender que ela não vai atacar só a criança, ele vai atacar todas as áreas. Não, sabe o que é engraçado? É porque, principalmente nessa época que a gente tá falando sobre o Halloween, eu encontro pessoas que têm medo de escuro, têm medo de ficar só assim dentro de casa, têm medo de assombração, de tudo isso, e sai fantasiado de bruxo, de monstro. É um contraste que não faz sentido, Não faz sentido. cara, sabe? A É pessoa verdade. tem medo de tudo quanto é tipo de coisa, e sai fantasiado É igual disso aquele aí. vídeo que a gente estava assistindo junto, né? Qual deles? Que o cara virou e falou assim: cara, você coloca seguro no seu carro. Pode ou não? Não, vamos sair, eu vou falar disso. Agora fala, começou, Fala. termina. Você coloca seguro no seu carro pro ladrão não roubar. Você coloca alarme na sua casa que é pro ladrão não roubar. Não é?
Aí você vai no dia 30 e vai volta votar no no ladrão. ladrão, cara. Pô, É a mesma coisa de botar a fantasia. Vamos cortar agora. Pô, cara, pô, cara. Corta não, meu filho. Vou postar isso daí, entendeu? Tá ok, tá ok, tá ok. Tá ok, pô. Mas resumindo, gente, pra gente já encerrar, porque a gente já deu um papo longo Logo. e top E eu falei que não ia ter demais. assunto, né? Nossa, assunto que mais tem. Ainda mais se tratando de uma cultura que aqui tá tão forte. Tão forte. É uma cultura que está forte na América, ou melhor, já disse, No mundo, né? no mundo inteiro. Porém, somos membro do corpo de Cristo Jesus, fazemos parte da Igreja de Cristo. A Igreja de Cristo, ela é anticultura quando No sentido, né? a Igreja de Cristo é anticultura quando a cultura vai contra os seus princípios e o valor. Por isso que nós estamos batendo esse papo hoje aqui sobre o Halloween. Algo onde que alguém tem perguntado, e aí, cristão, pode participar de Halloween? Eu faço essa pergunta para o pastor Ricardo. Pastor Ricardo, o que o senhor responde? Um cristão pode celebrar, participar do Halloween? Não deveria. Não deveria? Não deveria. O que o senhor traz mensagem para esse povo, para a gente estar... Que tá Olha, assistindo a gente agora. Gálatas 5, 19 e 20 fala assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os adverto, como antes já os advertis: aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino dos céus. Eu leio feitiçaria aqui? Eu leio feitiçaria. Lê de novo, desculpa aí. Esse cara tá prestando atenção? Não, tava... Gente, porque... Não, eu tô zoando só. É que eu tenho que trabalhar lá... Libertinagem, idolatria. Ele é o bombril do podcast. Libertinagem, idolatria e feitiçaria. Falou agora? Feitiçaria. Falou, repetiu, entendi. Ok. Alto e bom som. Feitiçaria. O que é feitiçaria? Caixa na bruxaria? Magia? Trick. Então, trick Trick. ou trait. Se a gente não desperta, a gente é inserido na cultura e a gente começa a aceitar as coisas suavemente. Aí você fala assim, não, mas não tem nada a ver. Hoje não tem nada a ver. O simples trick or treat. Que é porque nós estamos aceitando tudo. É assim que começa. Ninguém começa num vício já no alto nível. Todos começam pouco a pouco. Eu começo aceitando pouquinho. E pouquinho a pouquinho eu vou inserindo na minha vida. Pouquinho a pouquinho eu vou me acostumando. É igual a questão da rã na panela. Você coloca a rã, sabe que a rã ela se cozinha viva. Você coloca a rã dentro da panela. O sapo você coloca ele lá dentro. Vivo? Vivo. Misericórdia, ninguém come gente. Na aguinha. Aí você liga o fogo. O siri também. O siri é igual. Caranguejo, você coloca ele lá dentro. Vivo. Aí você liga a água. Aí ela vai esquentando. Vai esquentando. Vai esquentando. Ele não se mexe. Ele não briga. Ele não tenta fugir. A água vai esquentando, vai ficando mais quente. E ele morre fervido. Por quê? Porque a água foi ficando de morninha, quentinha, ferveu que ele nem sentiu. Se você começa hoje aceitando pouquinho, que é porque você está fervendo, você não sentiu. Então a gente tem que abrir o nosso olho. Porque a gente começa a aceitar as coisas aos pouquinhos. Você deixa seu filho aos pouquinhos. Não tem nada a ver. A pior palavra para um cristão hoje, no mundo que nós vivemos, é essa maldita palavra. Não tem nada a ver. Essa expressão não tem nada a ver é a pior coisa na vida de um cristão. O nada a ver de hoje, ele vai fazer tudo a ver para te levar para uma condenação eterna. Pastor, você está sendo radical demais, muito religioso. Não quer se torna questão de religiosidade. Se torna da gente se acostumar com uma coisa, que é o que nós estamos falando como cultura,
e a gente começando a ceder. E aí a gente vai perdendo a nossa sensação de que aquilo é errado, vai aceitando, e a gente nós não estamos mais mudando para trabalhar, para mudar a sociedade. Nós estamos sendo moldados conforme a sociedade. O que Paulo fala aos Romanos? Não vos moldeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação. A minha fé tem que renovar, não ser moldado. Nós somos chamados para transformar, não para ser moldado. Nós temos que ser a forma que o mundo vai ser transformado, não o contrário. Por isso eu te peço, em nome de Jesus, se você está assistindo esse podcast, não deixe seu filho. Eu já comprei a fantasia. Devolva. Sabe? Não permita. Ensina pro seu filho, fala para ele, ó, negócio de bruxa, isso é macabro. Demônio. Tem gente que bota a fantasia do diabo e acha legal. Cara, cada um tem a sua percepção. Nós estamos trazendo a nossa, né? E aí você tira as suas conclusões. Deixa aqui embaixo do vídeo nos comentários a sua conclusão, que você também pensa. Você Legal. pensa igual a gente. Deixa o seu comentário, né? Deixa seu comentário Compartilhe aqui. com a pessoa e ajude a compartilhar. Traz uma mensagem pra gente se Eu vou ouvir todos os comentários de vocês aqui embaixo. Vamos lá bater papo aqui no comentário. Vambora. Eu quero saber a sua opinião sobre o Halloween. Você que é cristão, você que não é cristão, o que você acha disso? O que você achou do nosso bate-papo de hoje? É isso aí, pessoal. E outra coisa, entre aspas, se você quer que a gente faça o nosso podcast agora em live, somente live, que ainda está sendo gravado, coloca aqui também, aqui, ó. Só faz live. Só pra gente já perder o medo, não, pastor? Sim ou não, pastor? Você tá querendo Uma aprovação. a aprovação da sua Né? audiência. Aprovação. Pô, já estamos chegando no Japão pelo Spotify. Aleluia. Olha No só. Spotify estamos no Japão, velho. De celebrar, hein? Não Corre sei lá no quem nosso- que é, mas o Spotify tá no Japão. Consigo... Vai longe. Vai longe, vai gente. longe. Corre lá no nosso Instagram, @conectaspodcast. Que lá no Instagram tem um link da bio. Lá vocês vão ter acesso ao link do Spotify, ao link do YouTube Discord. E o ter tudo YouTube lá. aqui que você já tá assistindo a gente. Então Já já tá dá um conectado like aqui com se nós. você ainda não deu, hein? Mas então é isso. É isso aí, gente. Olha só. Jesus viveu um mundo cultural. Jesus veio um mundo cultural. Porém, Jesus, ele foi anti a cultura, quanto a cultura era contra a palavra de Deus. E você vive nesse mundo, seja anti a cultura, contra a cultura, vai contra a palavra de Deus e os seus princípios. Você é um sol da terra e a luz do mundo. Sabe, você não é um careta. Sabe, você é aquele que faz a diferença e o mundo, onde que os princípios morais estão baixos ou até mesmo inexistentes. Você é um representante de Jesus para essa sociedade. Você é um representante de Jesus para na sua escola, no seu convívio. Que Deus abençoe. Fica mais uma vez aqui a Connectors Podcast. Não se esquece de se inscrever no nosso canal e compartilhar, ajudar a gente a transmitir essa mensagem com outros. Aqui vai ficando eu, pastor Ricardo, Liliane. Muito obrigado, meu mano, Aleluia. por esse bate-papo. Você começou a falar e eu pensei que você ia cantar. Você é o espelho que re- transmite a imagem do Senhor. I hope you come back soon. Amen. Mas é isso, gente. Um beijo grande pra todos vocês. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Gente, olha só. Você que não conhece o pastor Ricardo, segue o Instagram dele. Fala aí, pastor, teu Instagram. Nem lembro. Fala nessa câmera aqui. Pierre ó. Ricardo. Eu vou fazer o seguinte, Ah, aqui nessa na câmera descrição. aqui. Coloca aí no link aí. Pierre. Eu acho vou que é fazer o PR seguinte. Ricardo Ramos. Igreja Eu vou fazer também. o seguinte, mas Safeway Church. eu faço... Você a tua igreja, onde que está a tua igreja? Safeway Church está em Long Island, lá na saída 66. Entra aí no nosso Instagram, no Safeway Church. No Instagram Entra tem o lá. endereço da igreja. Tem o endereço tudo da igreja, certinho. tem lá, você pode assistir, não é muito bom, de vez em quando a gente coloca, no meu canal coloca live, a gente vai passar a fazer mais, se Deus quiser. É Vai isso ter uma aí. mudança agora, Quero geral. em nome de Jesus. Aqui na A gente descrição vai do fazer vídeo, mais. gente, eu vou... Eu quero agradecer vocês, Imagina. né, e incentivar. Vai isso aí. fundo. Que se já está no Japão, isso é só Deus dando um sinal que vocês podem chegar no mundo inteiro. Amém. Amém, pastor. E não se espanta com o retrovisor. Isso é só para te paralisar. E às vezes as coisas não dão certo no começo. E às vezes a gente fica espantado e a gente fala, não, isso não vai dar certo, né? Mas todo mundo começa. Eu gosto muito do Cláudio Duarte quando ele fala que
grande, né? Quando a pessoa quem nasce grande é só monstro, né? Então, vocês vão chegar longe. Amém. Então, vão pra cima. Tamo É junto, isso aí. gente. Tamo junto. Gente, Deus abençoe, fica com Deus e até mais. Bye, bye. Connect Us Podcast vai ficando por aqui. I want to see Tchau, you gente. Um beijo. next video. Tchau, tchau. pra Fica todos com vocês. Deus.